Bom dia. Bom dia. Antes da gente começar, eu queria apresentar o mais novo Caiçara de Santa Catarina, Ineli. Eu queria convidar você para orar por nós, pedindo a Deus que esteja nos abençoando nesse tempo de celebração. Deus e Pai, nós somos gratos, Ele conhece cada um de nós, conhece as nossas necessidades. E queremos estar, ó Deus, entregando esse momento em Tuas mãos, para que Tu esteja nos ensinando, usando, Senhor, a Tua palavra, usando o nome dele, Deus, que possa estar transmitindo a Tua vontade, para que a gente possa entender e andar contigo, Senhor, e realizando aquilo que está no Teu coração para nossas vidas. Por isso, Deus, nós entregamos e Te louvamos por aquilo que Tu faz de nós, e entregando em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Quero primeiro, agora hoje eu estou mais esperto. Quero primeiro dar um aviso. Semana que vem, lá em Marau, vocês não estão enxergando, mas aqui, ó, no sítio lá do lado da Marciane, nós faremos a nossa celebração de ação de graça com passadia, né? Vai ser parecido com aquela última que nós tivemos dia 31 de outubro, e todos vocês estão convidados e convocados para comparecerem lá. O que vai precisar levar é exatamente aquilo que a gente levou da outra, não exatamente a mesma comida, pode fazer outra, tá bom? Porque aquela lá já estragou, que nem diz Jesus Cristo, já foi para lugar escuso, então não dá mais para aproveitar. Então, nós faremos a nossa celebração, almoço, e lanche da tarde. E o detalhe que eu já passei para os facilitadores, mas eu quero repetir novamente, lá será a oportunidade que nós teremos como grupo célula. Então cada grupo célula vai poder ter um tempo lá para agradecer a Deus, ou colocar para nós, compartilhar conosco motivos de gratidão a Deus pelo ano de 2021, tá joia? Então você, com o teu grupo célula, vai lá na frente, como a gente faz aqui quando nós fazemos a nossa celebração de ação de graça. Você vai lá na frente, tem o seu tempo de gratidão como grupo célula, e assim a gente vai seguindo a nossa celebração, tá bom? Então estejam compartilhando isso, estejam conversando lá como grupo célula, para que nós possamos fazer essa celebração lá semana que vem, tá bom? Como da outra vez, nós vamos encontrar lá na Polícia Rodoviária Estadual às 9 horas da manhã, de lá a gente vai sair. Como a maioria do pessoal já conhece, né? Então não vai ficar complicado, mas é melhor que a gente vá um atrás do outro, seguindo lá e tudo mais, para que não haja problema, tá bom? Outro detalhe também que eu gostaria de lembrar, que foi falado na semana passada na nossa Assembleia, sobre a promessa de fé para o ano de 2022, tá bom? Então eu queria realmente pedir para que você esteja colocando isso diante de Deus em oração, pedindo para Ele que Ele esteja mostrando para ti, né, não pelas circunstâncias, mas por aquilo que Ele pode estar fazendo com respeito ao nosso orçamento para o ano que vem. Então, que você possa colocar isso diante de Deus, e o quanto antes você procure o Darlan, para que você possa compartilhar com respeito àquilo que Deus vai estar colocando no seu coração com respeito à contribuição para o ano que vem, tá bom? Então, sem mais demora, só lembrando, os desenhos estão lá atrás, já tem duas ali, tá? Depois da celebração a gente vai estar pedindo para que as crianças venham à frente e mostrem seus desenhos, tá bom? Então é isso aí. Bom, nós estamos caminhando sobre esse texto bíblico, não especificamente sobre esse texto, mas falando algo que esse texto nos desafia, que é servir uns aos outros conforme os dons que cada um recebeu, o bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se você prestar atenção, você vai ver que está diferente aí o negócio, né? Tem um grupo célula que estava, o último grupo célula que faltava está ali, que é o grupo do Rodrigo e da Ana. Então, são aquele pessoal ali, não dá para chegar muito bem, que está muito longe, mas eles estão lá, tá bom? Então é isso aí. Nós vamos ver
esse tema, vivendo de modo digno os dons que Deus nos dá, parte 4, vamos ver especificamente esses dois textos aí, tá bom? O texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e Êxodo 31, 3, que vai falar sobre mais alguns dons que Deus nos dá. Recapitulando, nós temos visto isso no texto de Efésios, vimos lá do capítulo 1 ao capítulo 4, o propósito eterno de Deus. Resumidamente, o que nós vimos aqui é que Deus realmente formou um povo para si e, através desse povo, Ele estabeleceu um modo como esse povo tem que estar vivendo e aonde ele tem que estar vivendo essa realidade, que é a igreja. E no capítulo 4, Paulo ele começa a tratar de modo mais prático com respeito a isso. Nós estamos vendo quais os padrões que a nova vida de Jesus Cristo nos dá e como esses padrões devem ser vividos e onde eles devem ser vividos. E aí do versículo 1 até o versículo que nós vimos, o versículo 11, nós vemos essa realidade, né? E vimos lá, vivendo de modo digno os propósitos dos dons, a finalidade dos dons, e começamos a ver os dons de Deus, no versículo 11. Aí vimos lá em Romanos capítulo 12, de 6 a 8, e o último que nós vimos foi 1 Coríntios 12, de 8 a 10. E agora a gente vai ver esses textos que nós vimos aí, tá bom? Então abra as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedades de língua. Então esse versículo ele é interessante, esse texto é interessante, porque mostra essa verdade, que os dons ele tem uma ordem para estar acontecendo. Quando Paulo comenta dessa ordem, aqui ele não está falando especificamente sobre a importância em termos que um é mais importante que o outro, mas ele mostra essa realidade, que esses três dons que aparecem lá no início do versículo, o propósito de Paulo ao colocá-los ali é que eles são a base da igreja. Esses dois, especificamente esses dois dons, eles constituem a base da igreja. Eu quero que a gente abra nesse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20, e alguém leia para a gente, por favor. Efésios 2, 20. Quem achou pode ler, por favor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Já, então o que Paulo está mostrando? Ele está mostrando que a edificação da igreja são os apóstolos e profetas. Não em termos de base de salvação, não é isso que ele está mostrando. Mas ele está mostrando que Deus, quando ele quis se revelar no Antigo Testamento e no início do Novo Testamento, ele usou os apóstolos e os profetas, para que através deles, nós estivéssemos sabendo, os cristãos daquela época, e nós estivéssemos sabendo, depois agora que está tudo escrito aqui, sobre Jesus Cristo, a pedra angular. E tem mais dois textos lá, Efésios capítulo 3, versículo 5, alguém leia por favor. Efésios 3, 5, e depois outro abre lá em 2 Coríntios 12, 12. No passado, esse segredo não foi contado aos seus irmãos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e
Joia, então, o que Paulo está mostrando? Exatamente a mesma ideia. A revelação do plano de Deus foi dado através dos apóstolos e dos profetas. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e milagres. Joia, o que Paulo está fazendo ali? Se você já leu a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que nessa carta específica ele está provando quem ele é, porque havia muitos cristãos lá na igreja que estavam desprezando ele como apóstolo. É interessante que tem um texto lá, eu não sei, por esse texto as pessoas acham que Paulo era baixinho e tinha uma voz mansa. Por quê? Porque no texto lá que aparece em 2 Coríntios, ele diz o seguinte: alguns dizem que as minhas cartas elas são duras, mas a minha presença é tipo como se ele quisesse dizer insignificante. O que ele queria mostrar com isso? Que alguns na igreja falavam as cartas de Paulo sim são boas, mas a presença dele é desnecessária, ele não tem autoridade para falar, porque olha só a aparência dele. Então com isso as pessoas, os historiadores, acham que Paulo era baixo, e era alguém que falava assim meio sem muita autoridade quando falava, não que ele não tinha autoridade. E daí, se você ler o texto de 2 Coríntios, você vai perceber em vários versículos que Paulo está falando: olha, eu tenho autoridade, se eles são apóstolos, muito mais eu. E aí o versículo 12 do capítulo 12, ele diz o seguinte: eu já estive no meio de vocês, não sei se vocês estão lembrados, e quando eu estava no meio de vocês, eu estabeleci o meu apostolado através de sinais que Deus fez através de mim. Então isso para confirmar quem eu sou, eu não preciso ficar querendo provar para vocês que eu sou o que eu sou, Deus já provou isso. Então esses versículos aqui, eles servem para mostrar que esses dois dons, eles eram de importância para a igreja, porque eles foram a base através da qual a igreja foi estabelecida. E o outro dom também que Paulo fala é o dom de mestres. Esse mestre era alguém que tinha a responsabilidade de estudar e interpretar a palavra de Deus para a igreja. Uma pessoa que eu creio que era mestre, quando você lê o texto, a instrução de Paulo a essa pessoa é Timóteo. Se você ler o texto de 1 e 2 Timóteo, você vai ver que Paulo está mostrando para ele não só que ele era pastor, mas que ele também era mestre, ou seja, que ele era alguém responsável por dar ensino àquela igreja. Então, esses eram os 3 dons, que segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que nem diz lá: primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres. Então esses eram os mais importantes. De novo, não em termos de importância em relação aos outros dons, mas porque eles foram aqueles que estabeleceram a base da igreja, através da qual Deus enviou a mensagem e deu a oportunidade para o pessoal conhecer. Por que isso que é importante? Se você olhar o texto de 2 Coríntios 12, o contexto lá, eu quero que alguém leia, por favor, os versículos de 29 a 31. A gente vai perceber algo interessante. (29 a 31). São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam um pouco em outras línguas, interpretam-as todos. Portanto, para que devemos olhar os dons, que agora está o caminho mais excelente. Basicamente, o que
Paulo está mostrando para nós nesses versículos? Que apesar de existir essa questão de importância dentro da igreja, todos os dons diante de Deus eram importantes. Parece uma coisa incoerente, né? Mas essa é a realidade. Todos os dons diante de Deus são importantes. E duas coisas são importantes a gente ressaltar com respeito a isso. Primeiro, cada um terá o seu dom dado por Deus. Essa é a verdade. Segundo, o que precisamos fazer é usá-los. Cada um tem seu dom diante de Deus, e o que nós precisamos fazer é usá-los. A primeira vez que eu falei sobre isso aqui na igreja eu mostrei que dom era a ideia de presente. Cada um de nós ganhamos um presente diante de Deus, e o que nós temos que fazer é usar esses presentes. É isso que Deus está mostrando. E uma pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos refletindo é: eu tenho usado o presente que Deus me deu? Eu tenho usado o dom que Deus me deu? O que é que eu tenho feito com esse dom que Deus me deu? E aí nós falamos especificamente dos dons, né? Deus quem determinou quem teria os determinados dons, e não nós. Primeiro a gente viu lá sobre os apóstolos, profetas e mestres. Esses dons a gente já vimos, já falamos deles em Efésios capítulo 4, versículo 11. Operadores de milagre também, nós já falamos dele em 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10. Dom de cura, nós também já falamos sobre ele em 1 Coríntios capítulo 12. Dom de socorro também, nós falamos lá em Romanos capítulo 12 também sobre esse dom. E o próximo dom que nós não falamos ainda é o de governar, que está lá no versículo, ele diz lá, né? Final do versículo 28. Ele fala dons de curas, socorro e governos. O que seria esse dom? Uma definição bem clara dele é isso aí: é a capacidade dada por Deus para entender o que faz uma organização funcionar. É uma habilidade especial para planejar e executar os procedimentos que realizam os alvos do ministério. Pessoas com esse dom desenvolvem estratégias ou planos para realizar os alvos identificados, auxiliam os ministérios a se tornarem mais eficientes e eficazes. Tudo bem? Colocam ordem no caos organizacional, né? E também gerenciam ou coordenam as várias responsabilidades para o cumprimento de uma tarefa. Isso aqui que é interessante, ó. O termo governar significa administrar, e tem o sentido de dar a orientação ou pilotar. Onde aparece esse texto? Eu quero que a gente abra lá. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 27, versículo 11. Atos 27, 11. Atos 27, 11. Atos 27, 11 diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aqui o que está acontecendo no contexto, para vocês entenderem, aqui é uma última viagem missionária que Paulo fez. Ele está indo preso da cidade onde ele foi preso lá para Roma. E no meio do caminho, Deus revelou a Paulo que eles iam passar por um naufrágio. E Paulo aconselhou o centurião, que era o responsável pela guarda lá, que estava tomando conta dos presos dentro do navio, aconselhou o pessoal o seguinte: não vamos por aqui. É melhor a gente ficar por aqui um tempo e depois pegar um outro caminho. Porque se nós seguirmos esse caminho que vocês estão querendo seguir, a gente vai naufragar. E aí,
vem o versículo 11, que diz lá: mas o centurião deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. A palavra que aparece aí como piloto é essa palavra governar e é essa palavra administrar, ou seja, é a pessoa que tem a responsabilidade de orientar, de dar a direção, de conduzir por uma direção determinada. Então essa é a palavra que é usada. Isso que é interessante, tá bom? Um outro dom que aparece lá, mas nós já vimos, é esse aqui de variedades de língua. Já falamos dele em 1 Coríntios capítulo 12. Agora o último que eu gostaria de estar falando é esse aqui, ó. Êxodo capítulo 31. Abre suas Bíblias lá em Êxodo capítulo 31, versículo 3. O contexto desse texto é que Deus estava construindo, ou estava dando orientação para Moisés sobre a construção do templo, ou do tabernáculo, ainda não era o templo, era o tabernáculo. E diante as várias instruções que Deus estava dando para Moisés, aí vem o texto do capítulo 31, no seu título lá, se apareceu, o seu título está escrito assim: os artífices da obra do tabernáculo. Aí vem o versículo 3, que diz assim, versículo 3, alguém leia, por favor, 31, 3. Muito obrigado, Vicelene. Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Jóia, então o que está dizendo esse texto aí? Ele está falando sobre habilidades artísticas. O que seriam isso? É a capacidade dada por Deus para elaborar criativamente e ou construir itens a serem usados no ministério. As pessoas com esse dom trabalham com diversos materiais ou matérias-primas. Fazem coisas que aumentam a eficácia dos ministérios dos outros. Gostam de servir com as mãos e suprir as necessidades tangíveis. Elaboram itens e recursos para uso no ministério. Trabalham com vários tipos de ferramentas e são hábeis com as mãos. E voltando lá para o texto que foi lido, Deus é quem concede através do Espírito o dom a essas duas pessoas, a Bezael e a Oliade, Para quê? Eles iriam ficar responsáveis em trabalhar em todos os artífices, ou seja, Deus os havia capacitado para trabalhar em todas as habilidades artísticas. Deus é que havia dado essa capacidade. Então isso aqui que é interessante, Assim como aconteceu em todos os outros textos do Novo Testamento, onde aparece lá, que o Espírito de Deus concedeu a cada um, ou seja, Deus que concedeu. E aqui nesse texto que nós lemos lá de Êxodo, capítulo 31, versículo 3, é a mesma história. Deus concedeu a esses dois a habilidade para estarem construindo os utensílios que iriam ser usados no tabernáculo. Então isso é muito importante a gente estar sabendo disso. Beleza? Então esses são os dons que Deus nos dá. Nós vimos parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E a pergunta é a mesma: o que fazer diante desses esclarecimentos sobre esses dons que aparecem no texto? O que
fazer é isso aí, ó. Orar para que Deus esteja desenvolvendo cada vez mais esses dons em nosso meio. É isso que nós temos que fazer. E o que nós vimos hoje foi isso aí. Para quê? Para que nós possamos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, isso para mim é muito sério. Eu não sei como é que você enxerga isso. Quando você vê essa realidade de despenseiro. Eu não sei como é que você vê isso, mas eu vejo com muita seriedade, muita responsabilidade. Deus concedeu dons a cada um de nós. E o que Ele está querendo mostrar para a gente é que nós somos responsáveis por esses dons. Nós somos responsáveis por esses dons. E aquilo que nós fazemos com nossos dons é de responsabilidade pessoal. Isso não quer dizer que, então, você não se mete com o meu dom, que o dom é meu mesmo, então, não. É o que eu vou fazer com ele. Quando é que eu vou começar a usá-lo? Como eu tenho usado? Então isso é muito importante. Então o que nós vimos? Os dons têm ordem de importância. Os dons são dados por Deus. E algumas perguntas para nós refletirmos é isso aí. Qual é o seu dom? E a segunda é: você tem usado o seu dom em nossa igreja? Não tem outro lugar para você usar, tá? Não dá para usar naquilo que nós dizemos nos ministérios paraclesiásticos. Isso é uma palavra bonita para dizer que você está usando o seu dom fora da igreja. Não tem isso. Se Deus tem mostrado para ti um dom, e se você realmente tem percebido isso, o lugar que você tem que usá-lo é na igreja. O seu dom está relacionado na lista que aparece em 1 Coríntios 12, 28 e Êxodo 31, 3. O que você pode fazer para que esses dons aconteçam em nossa igreja? Você observa a existência desses dons na vida de algum membro da nossa igreja? O que você tem feito para servir de incentivo para com essa pessoa que você observa o dom em sua vida? Se você tem visto alguns dos dons relacionados no texto, na vida de algum membro da nossa igreja, vá até essa pessoa e a encoraje, reconhecendo a existência desse dom em sua vida. Fale o que tem levado você a achar que ela tem esse dom e ore por sua vida para que Deus a use com esse dom que você tem visto em sua vida. Tá certo? Então isso aqui que eu queria comentar com vocês. Agora eu queria lançar um desafio. Eu vou falar aqui com todos nós, mas especificamente eu quero passar esse desafio para os facilitadores, tá bom? Ali no fundo, não sei se você reparou, tem uma apostila dessa aqui, ó, na mesa ali atrás da Karen ali, tem uma apostila dessa aqui. Qual é o objetivo dessa apostila? Eu vou explicar para vocês. Eu quero que você, facilitador, pegue as apostilas que são suficientes para os membros do seu grupo célula, tá bom? Contando contigo, lógico. Se lá no teu grupo célula tem 5 pessoas, contando com você, então você vai ali e pega 5 cópias disso aqui. Isso aqui é o seguinte, como o título diz, é um auxílio para descobrir os seus dons. Isso aqui não é uma resposta fixa, não, aquilo que der aqui é o dom que eu tenho. Não, mas é um auxílio que Deus pode estar usando para auxiliá-lo a descobrir o dom que Deus tem dado para ti, tá? Abrindo essa apostila, vocês não estão enxergando quase nada. Se for que nem eu, vocês não estão enxergando nada, mas tudo bem, quando vocês olharem lá, vocês vão saber. A primeira parte aqui está explicando o que está acontecendo, tá? Ele diz assim, eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Vamos fazer o seguinte, cada um vai ali e pega um, por favor. Pega uma cópia desse aqui. Ajuda lá os facilitadores, pega lá, vamos distribuir aí para o pessoal, vamos fazer mais fácil. Não adianta ficar falando algo que vocês não estão enxergando. Pega lá. Ivan, pega o pessoal do teu grupo, já pegou? Vanusa já pegou, então o Daniel também.
Senta aí, todo mundo está com na mão? Então abre lá na página 1. Acompanha comigo aí. Diz assim, ó. Nas páginas seguintes responda, estão comigo? Nas páginas seguintes responda a cada afirmação do auxílio para descobrir seu dom utilizando a escala abaixo. 3. Me descreve de uma forma correta. 2. A maioria das vezes normalmente certo. 1. Algumas vezes, de vez em quando. 0. Nunca. No quadro abaixo, escreva o número das suas respostas no quadrinho, que corresponde ao número da afirmação do auxílio para descobrir seus dons, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu vou passar para os facilitadores esse material que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou passar para eles esse material. Afirmações para o auxílio, tá? Então são afirmações que vocês vão estar lendo e preenchendo esse quadro embaixo aqui, ó. Tá vendo esses quadros com esses números de 1 a 105? Estão vendo aí, né? Tem um quadro que o número tem 1 a 105. E olhando o quadro, você vai perceber que embaixo tem a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. Certo? Viram lá embaixo? O que significa essas letras? Olha na página 2. Na página 2 está escrito lá, Legenda dos Dons. Então, essas letras que estão no quadro da página 1 correspondem a esses dons. Por exemplo, ó, letra A é igual ao dom de governo, que é administração. Letra B, apóstolos, que seria missionário. Letra C, habilidades artísticas. Letra D, ciência, discernimento. Letra E, exortação, encorajamento. Letra F, evangelismo. Letra G, fé. Letra H, contribuição, e assim por diante, tá? Até a letra P, que é sabedoria, tá bom? Agora volta de novo para a página 1 no quadro lá. Como é que vocês vão preencher isso aqui? Vocês vão ler, ó, essas perguntas. Vocês não estão enxergando as perguntas, não tem problema, tá? Por exemplo, ó, a pergunta número 1 lá. A pergunta número 1 diz assim: gosto de organizar pessoas, tarefas e eventos. Aí você vai ler e vai marcar no quadrinho 1 ali, ó, tá vendo lá? A página 1, o quadro maior tem o quadrinho 1, não tem aí? Acharam? Todo mundo achou? Quadro maior, quadrinho 1. Você vai marcar dentro do quadro 1 se essa afirmação número 1 aqui, para você, ela é 3, se ela é 2, se ela é 1 ou se ela é 0. Estão comigo? Entenderam? Então, no quadrinho pequenininho que está escrito a letra 1, você vai marcar lá para você se é 1, se é 3, me descreve de uma forma correta, se é 2, a maioria das vezes, se é 1, algumas vezes, ou se é 0, nunca, tá bom? Então você vai marcar. E aí você vai marcando, depois você vai ler a pergunta 2 e vai marcar 3, 2, 1 ou 0, a pergunta 3, afirmação 3, e vai seguindo, você vai marcando de acordo com a ordem que está aqui, tá? Marcando a primeira, segunda, terceira, quarta e assim, até marcar as 105 afirmações. Depois que você marcar essas 105 afirmações, olha o quadro da página 1 lá. Estão comigo? Página 1. Vocês vão ver no quadro da página 1, escrito lá do lado esquerdo, a palavra total. Certo? Estão ali? Nessa linha total, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar, por exemplo, embaixo tem a letra A. Vocês vão somar de cima para baixo as letras ou os números que deram aqui. Por exemplo, no quadrinho 1, por exemplo, o teu número deu 2. No quadrinho de baixo, qual que é? É o 16, né? 16. Aí deu 3. No quadrinho de baixo do 16 é o 31.
aí deu 3, e assim por diante. Você vai somar esses quadrinhos de cima para baixo e marcar o valor que deu em cima do A ali. Estão comigo? Certo? Então, é isso aí que vocês vão fazer. Aí depois vocês vão continuar lendo, página 2, vão lendo lá, né? Descoberta através do corpo, o que vocês vão fazer. Aí na página 3 tem mais informações que vocês vão fazer, né? E tem escrito lá, importante. Significa que você deve separar. Tenha lá a importância aqui, no meu está impresso do modo errado essa apostila aqui, não tem problema. Mas vocês vão ler e vão fazer isso aí, tá bom? A ideia, o objetivo disso é auxiliar você a estar descobrindo os seus dons. Detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte, ó. Volta lá na página 2. Na página 2 está escrito lá em cima. Na parte de cima está escrito o seguinte, ó. Escreva abaixo as letras das colunas com os três maiores totais. Você vai escrever o que deu o primeiro, o segundo e o terceiro. A letra, por exemplo, no meu caso, vamos dizer que dê a letra G, a letra N e a letra O, tá? Então, a letra G o que é? Fé. A letra N é pastor. A letra O é ensino, tá? Então, esses são os 3 dons que provavelmente você tem, tá certo? E aí você vai confirmar esses dons através do corpo, ou seja, através do pessoal do teu grupo célula. E aí tem um desafio para você fazer aí no decorrer da apostila, tá bom? Então isso aqui é só um auxílio. Eu gostaria realmente de incentivar você, facilitador, você que frequenta os grupos células, a estarem fazendo isso, a estarem exercitando isso e colocando isso diante de Deus em oração. Beleza? Conseguiram entender? Então eu sei que tem mais ali. Se algum facilitador que está aqui, tem alguém do teu grupo célula que não está, então você pega para você poder levar para o teu grupo célula, para você poder fazer também. E no roteiro de célula que eu vou passar para vocês também, vai ter umas orientações, umas sugestões, né? Não orientações, mas sugestões de como é que você pode estar fazendo essa apostila está acontecendo no teu grupo célula, tá bom? Então esse é o desafio prático que eu queria realmente passar. Você vai ver, ó, aqui está da pergunta 1 a 50, depois da pergunta 51 a 99 e depois da pergunta 100 a 105. Se você, facilitador, achar que é interessante imprimir esse material, fique à vontade, tá bom? Você pode imprimir. Mas como o mais importante é que você preencha isso, tenha isso preenchido, né? Então por isso que eu estou trazendo para você ter a facilidade de passar isso para o teu grupo célula, tá bom? Beleza? Então vamos orar para concluir esse momento. Depois eu vou pedir as crianças trazerem o desenho aqui, mas eu quero que a gente esteja orando por esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque esses últimos estudos que nós tivemos, não de modo sequencial, mas nesses textos, ó Pai, que nós vimos, nós pudemos estar vendo, Senhor Deus, os dons que o Senhor dá à tua igreja, para que através deles, ó Pai, aconteça aquilo que está lá no texto de Efésios capítulo 4, para que a tua igreja seja edificada, para que nós não sejamos mais como meninos levados por todo o vento de doutrina. Nós te agradecemos por isso e queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja nos ajudando como Igreja Aliança Bíblica em Passo Fundo, Senhor Deus, a ser bons despenseiros da multiforme graça que o Senhor nos dá. Essa graça, Pai, que nós podemos estar vendo através desses dons que o Senhor nos deu. Eu quero estar te pedindo, Pai, por esse desafio que foi lançado agora aqui, Senhor Deus, dessa apostila, que
o Senhor esteja usando. Isso aqui é mais um material, é mais uma ferramenta, Pai, que o Senhor nos dá para que esteja nos auxiliando. E que o Senhor esteja usando isso, mas principalmente, Pai, que o Senhor esteja usando a Tua palavra para falar no nosso coração, para estar realmente tocando, Pai, no fundo da nossa alma, Senhor Deus, no fundo do nosso espírito, para que nós possamos ser obedientes à voz do Teu Espírito Santo em nós, para que nós façamos aquilo que o Senhor tem nos mostrado, para que através disso, Senhor Deus, através da nossa igreja, as pessoas estejam conhecendo a Ti aqui em Passo Fundo e também em Marau, Senhor. Que isso possa ser uma realidade para a honra e glória do Teu nome. Usa a gente, Senhor Deus, como Teus instrumentos para fazer a Tua palavra conhecida, Senhor Deus, aonde nós estamos. Esse é o nosso pedido, Pai, e essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém.